Nessa aula, a gente vai explorar um pouquinho mais alguns dos paradigmas atuais que nós temos, que as empresas têm, que fazem parte do nosso processo educacional, como eu falei na aula anterior, e que limitam, né, reduzem a nossa capacidade criativa. São crenças que nós trazemos para nós mesmos, mas que elas acabam não sendo produtivas ou não nos ajudam para nos tornarmos mais criativos, liberarmos a nossa criatividade. E por que eu quero aprofundar um pouco mais esses dois conceitos, em que errar é preciso e acumular informação inútil? Porque são paradigmas difíceis da gente vencer no mundo corporativo, né? Essa tirinha aqui do Dilbert é fantástica, né? O chefe falando para o Dilbert: aqui não funciona assim, ou seja, errar, né, faz parte, ou acumular informação inútil. O mundo corporativo é o mundo do tempo é dinheiro, o tempo da eficiência, um lugar onde a eficiência é sempre necessária, a produtividade. Falar de redundância, erro e acumular informação inútil são palavras assim, vão te olhar com cara de louco. E agora, né? O que a gente faz? Entramos numa sinuca de bico. A gente falou que criatividade é uma competência fundamental profissional do século XXI, uma competência necessária para as empresas, algo que pode te ajudar a diferenciar a presença profissional que você tem, mas as empresas funcionam por outro paradigma. O que a gente faz agora? Bom, isso tem jeito, tem como a gente contornar isso, tem como fazer a quebra desses paradigmas de uma forma elegante, vamos assim dizer. Então, primeiro, é preciso entender os impactos que esse paradigma tem. Eu já falei um pouco na aula anterior, mas é importante entender que quando nós trabalhamos em sistemas criativos, nós na verdade estamos trabalhando em sistemas resilientes, em que nós criamos exatamente as redundâncias e as sobreposições para que o sistema fique mais forte, como se fosse essa malha, né, essa teia, essa rede, que se eu cortar um nó, existem outros 50 que vão sustentar a teia forte. Mas o sistema hoje atual, o paradigma atual, o sistema da eficiência, que funciona como um dominó. A gente tem sim uma otimização de recursos, mas essa otimização de recursos nos coloca em um risco de que se algum desses dominós cai, todo o resto do dominó vai para o chão também. É o que aconteceu na crise financeira do subprime, que afetou o mundo inteiro, porque está construído em cima de sistemas eficientes e não resilientes. Que é um exemplo de um sistema resiliente, os sistemas, por exemplo, a Al-Qaeda, né, do Osama Bin Laden, é um sistema resiliente. Você corta uma cabeça, tem outras 50 ali que vão continuar funcionando. Então, normalmente essas células, esse funcionamento de guerrilha ou esses terroristas, eles funcionam de uma forma que essa organização ela é resiliente, ela é uma teia, né? Você corta um nó, não impacta o todo, elas se sobrepõem, elas são independentes, autônomas. Isso são conceitos que agora o mundo corporativo está começando a entender mais e trazer isso para o seu dia a dia, por uma questão de necessidade, como eu disse, né? Hoje nós vivemos numa era da informação, em que as mudanças são muito rápidas, né, no VUCA, e antigamente nós vivíamos numa era industrial, em que o paradigma da eficiência era mais adequado naquele momento. Então, para a gente reverter isso, para a gente conseguir ter uma estratégia para quebrar essa coisa de aqui não funciona assim, vamos para o princípio 6, seguido por pessoas altamente criativas, que criar requer processo e método. E aqui eu acho que eu quebrei, provavelmente eu posso ter quebrado mais um paradigma que talvez você tenha sobre pessoas criativas, né? Pessoas criativas são muito loucas, que não se encaixam em nada, que vivem como, né, sem documento, e por isso são bastante criativas. E isso é um paradigma errado, falso. Os estudos e a pesquisa sobre criatividade nos mostra que pessoas altamente criativas, elas são metódicas, elas têm um processo, elas têm um método que, exatamente por ter isso, é que elas conseguem liberar a criatividade. Você cria uma estrutura e, ao seguir o passo a passo dessa estrutura, desse processo,
você consegue liberar a sua criatividade, você consegue fazer isso de forma produtiva, trazendo soluções simples, eficazes e surpreendentes. Então, o mito, né, que a gente acabou de derrubar é que pessoas criativas vivem no caos, e a verdade é outra. A verdade é que pessoas criativas têm um processo criativo e rotina. E eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes de mostrar alguns exemplos, eu vou trazer como que nós podemos criar estes métodos e trazer essa rotina para atividades profissionais mais ligadas aí às empresas e ao mundo corporativo. Esses caras aqui, essa empresa chamada Ideal, uma empresa americana, eles são os criadores, aí os pais de algumas metodologias que já estão ficando bem conhecidas, né? Como o Design Thinking e o Human Centered Design. O que esses caras perceberam? Eles falaram assim, olha, as regras do mundo corporativo são essas que eu falei para vocês. Tem que ter dinheiro, não pode ter erro, temos que ser produtivos. Então, como é que a gente faz para levar, e eles entendendo que o processo criativo requer erro, requer teste, como é que a gente faz para levar isso para o mundo corporativo? Então, eles criaram um processo para que isso aconteça. Normalmente, quando nós fazemos cronogramas, um cronograma de um projeto, a gente nunca coloca o não fazer ou o momento de pensar. E o que esses caras fizeram foi exatamente isso. Eles criaram um método e que, para você fazer um projeto até o fim, desenvolver um design, desenvolver um novo produto, você inclui etapas que estimulam, que trazem esses paradigmas da criatividade para dentro da linguagem do mundo corporativo. Então, eles foi uma sacada genial e que tem permitido que a inovação, as empresas que usam esses métodos têm conseguido trazer inovações e têm conseguido trabalhar de forma bastante eficiente, sem ferir as regras do mundo corporativo. Então, por isso que eu falo que é uma solução elegante. Você cria um processo, cria um método, colocando os princípios desse método, isso vira um cronograma, e aí você aprova na sua empresa o cronograma de atividades, considerando as etapas criativas que são necessárias. Então, por exemplo, uma das técnicas usadas é a técnica do diamante, que você faz uma divergência e depois uma convergência. E muito bonito falar isso. Na verdade, o que eles estão fazendo? Quando você faz a divergência, você está criando opções, ou seja, você está acumulando informação inútil, você está fazendo pesquisa, você está vendo coisas que às vezes não tem nenhuma relação com o desafio em si, mas para criar possibilidades, colocar mais caixas na ferramenta, mais ferramentas na sua caixa. E depois você começa um processo de tomada de decisão, que é fazer escolhas, que é prototipagem, né? Essa palavra está bastante em moda, né? Que é fazer a prototipagem, ou seja, testar, fazer pequenos testes para ver quais daquelas opções, quais daquelas ideias vingam e dão certo. O que ele está fazendo? Está errando, né? Está permitindo o erro. Vamos fazer pequenos testes rápidos, sem grande custo de tempo e dinheiro, para ver o que dá certo. Percebe que de uma forma corporativa, elegante, com um método, um processo, eles estão colocando dois princípios que a gente já falou aqui para estimular a sua criatividade dentro do mundo corporativo, criar possibilidades, acumular informação inútil e depois você fazer testes rápidos e errar muito para você ver qual é o melhor caminho, o caminho que funciona melhor. Então aqui, e aí são vários métodos de Design Thinking, tem muito material na internet, cursos gratuitos que você pode se aprofundar nessa metodologia se você quiser, mas eu queria só te mostrar que é possível trazer esses conceitos que eu estou falando para um mundo corporativo que ainda não está preparado para trabalhar esses conceitos. Algumas empresas estão, mas a maioria não está. Então a gente cria formas elegantes aí para dar contornar essas resistências. Então, por exemplo, entender um problema, né? Sempre o Design Thinking começa com a parte de entender um problema, qual que é o desafio, depois explorar através de ideias e protótipos aqui o diamante, e aí finalmente desenvolver o conceito final. Né? Então desenvolver a pergunta, que é super importante. Você vai lembrar da história do iPod que eu contei, né? Com a pergunta mobiliza a criatividade. Desenvolver essa boa pergunta requer
método e tempo, e vale a pena gastar tempo nisso, porque com a boa pergunta a gente consegue fazer então a divergência, né? Criar possibilidades, testar as possibilidades, e aí vai para a solução campeã, que vai receber aí os recursos e vai ser implementada. Uma outra forma de ver esse diamante, você vê que ele vai fazendo o mesmo diamante em sequências, né, nas diversas fases. Então, entendendo o problema, então você, para entender o problema, você precisa investigar, precisa perguntar, precisa abrir possibilidades, e depois você vai interpretar o problema para chegar numa pergunta. Qual é a pergunta que a gente vai responder? Você vê, abriu o diamante e fechou o diamante. Aí agora então vamos, já que temos uma pergunta, vamos criar possibilidades, ideias, brainstorms, é um período de ideação, e aí começa a fechar essas ideias através da ação, dos testes, dos protótipos, e aí fecha-se então a ação, e aí vai para implementação, evolução e aprendizado. E você pode voltar e fazer esse ciclo novamente se for necessário. Você pode repetir o ciclo até sentir que você está maduro para fazer a implementação. Isso é Design Thinking, de uma forma apresentando para vocês o conceito de uma forma mais ampla, e essas são as técnicas, por exemplo, que nós utilizamos naquele projeto que eu apresentei para vocês, da Natura, da construção dos espaços. Nós utilizamos essa técnica do diamante diversas vezes durante aqueles 2 dias de trabalho. Então, uma outra forma que a gente pode colocar criatividade é falar que criatividade é adotar estratégias para solucionar um problema, né? Estratégias para solucionar um problema, ou seja, transformar o caos, transformar a falta de clareza, e usando métodos, usando um processo e métodos adequados, e ganhando clareza, e até que a gente chega na solução vencedora. Então nós vamos da incerteza para a certeza, né? Começando com pesquisa, abrindo possibilidades, testando através de protótipos, e finalmente ganhando clareza para fazer o design campeão, a solução vencedora. Vamos ver aqui alguns exemplos de empresários, de empreendedores que já conseguiram ter essa sacada e já estão levando isso, já levam isso para suas empresas e conseguem aí se destacar no mercado. Vamos ver aqui, por exemplo, o que o Jeff Bezos fala, o fundador da Amazon. Ele fala o seguinte: se você dobrar o número de experimentos que você faz por ano, você está dobrando a sua criatividade. Olha aí a redundância. O lance sobre criatividade é que você tem que ser cabeça dura e flexível ao mesmo tempo. Se você não for cabeça dura, vai desistir de experimentos muito rapidamente. Se você não for flexível, vai bater a cabeça contra a parede e não verá uma solução diferente para o problema que está tentando resolver. Basicamente o que ele está falando aqui, a gente pode traduzir que uma solução para isso é ter um método, por exemplo, como Design Thinking, em que você consegue ter ser cabeça dura e flexível ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o que o James Dyson fala, o fundador da Dyson, uma empresa que faz aspirador de pó, esses aspiradores aqui com design, uma beleza estética diferenciada. Não tem no Brasil, mas faz muito sucesso nos Estados Unidos. E ele fala o seguinte: todos procuramos a fórmula mágica, pois aqui está ela. Criatividade mais desenvolvimento por iteração é igual a inovação. O que é desenvolvimento por iteração? É exatamente isso aqui. Iteração, ou seja, você faz, você testa, e aí você, com os aprendizados, você revê o problema, revê as suas possibilidades, testa de novo, explora, refaz. Então você vai desenvolvendo por iteração, ou seja, fazendo ciclos de aprendizado e ação, né? É isso que o Dyson fala, que é inovação. Criatividade mais desenvolvimento por iteração. E aqui eu não vou ler todos os exemplos, eu vou passar devagar. Aí, se você quiser, você pausa a tela e lê esses exemplos aqui. Isso aqui é para mostrar que as pessoas altamente criativas, e aqui são exemplos todos de escritores, né? Escritor é alguém que tem uma pessoa que tem que ter uma criatividade alta. Como os escritores, eles têm métodos, né? Eles não são doidões aí que
que fazem as coisas de qualquer forma, eles têm método para escrever. E todos esses exemplos que eu vou mostrar aqui agora são métodos de escritores aí, conhecidos, consagrados, que já são reconhecidos na sua atuação. Então eu vou pausando, eu vou passando cada um deles, e aí você pausa e lê, tá? Que são textos, alguns são um pouco longos, mas pausa e lê, vale a pena a leitura, vale a pena conhecer o processo criativo desses escritores. O primeiro é o Haruki Murakami. Agora vamos ver o processo da Joan Didion. Susan Sontag. O Henry Miller. O Ernest Hemingway, gosto muito dessa descrição do Ernest Hemingway. Muito bom. Então, você também pode criar o seu processo criativo, né? Conhecendo esses princípios que eu falei agora e conhecendo um pouco do Design Thinking, eu vou te mostrar um processo criativo que eu uso, que eu gosto de definir nos meus desenvolvimentos. Então, primeiro, define o problema. Por exemplo, como fez o Steve Jobs para a equipe dele. Como que a gente coloca 1000 músicas no bolso. Depois vem a segunda etapa, e você pode definir tempo para isso, tá? Você pode definir, colocar um cronograma, né? Quanto tempo você vai fazer isso. Explore, pesquise, pergunte, rabice, crie possibilidades, oportunidades. Junte massa crítica, acumule informação inútil, um período de exploração. Está abrindo o diamante, né, lá do Design Thinking. Depois vem uma etapa importante que muitas vezes é negligenciada. É um período em que você deixa decantar, né? Vai fazer outras coisas, esquece o problema. Isso é muito presente em algumas inovações clássicas nessas histórias. Você vê, por exemplo, Arquimedes, quando ele teve aquele momento de eureka, em que ele descobre o princípio do volume dos corpos, né? Que dois corpos não vão ocupar o mesmo espaço ali. Quando que foi que ele teve um momento de eureka? Foi no momento de ócio, quando ele largou o problema, ele juntou informação, ele tinha um bom problema, ele juntou informação crítica, ele juntou muito conhecimento, ele estudou muito, ele aprofundou a linguagem dele, e aí ele largou, ele relaxou. O que acontece quando a gente relaxa e larga? O nosso cérebro continua trabalhando no inconsciente a 1000, né? Mas se a gente fica pressionando esse processo, dá aquela travada, e trava mesmo. E o Arquimedes teve o seu momento de eureka, onde ele conectou os pontos quando ele foi tomar banho. E aí ele entrou na banheira, e ao entrar na banheira, a água saiu. E ele percebeu então, conectando os pontos, vendo esse evento diário, cotidiano, simples, ele percebeu que será que o volume que saiu de água é o mesmo volume do meu corpo? E aí foi onde ele descobriu um dos princípios aí da física bastante importantes. Então, muitas vezes não, isso aí tem estudos científicos que mostram que o lugar onde nós normalmente temos mais ideias não é na mesa de trabalho. Não é na mesa de trabalho e nem é durante o trabalho. As pessoas têm mais ideias aonde? No chuveiro, tomando banho, dirigindo o carro, indo para o trabalho, voltando do trabalho, quando estão correndo no parque, fazendo alguma atividade física, algum esporte. Esses são os momentos de insight, os momentos que você tem ideia. Às vezes dormindo, você acorda sonhando, né? Por quê? É preciso ter um tempo de não ação. Então, é preciso ter um tempo para decantar, para integrar todos os estímulos que você jogou para dentro de você mesmo. E é normalmente nesses momentos que vem as ideias. Quando você vai no museu, quando você vai no cinema, quando você está com os amigos. E aí, outros estímulos, né, estímulos que não tem nada a ver com o problema, eles te ajudam a conectar os pontos, né? Eles te ajudam a fazer aquelas ligações de coisas que não estão relacionadas.
Então é muito importante momentos de lazer, de descanso, de descontração em processos criativos. Sempre coloque momentos de descanso e outros estímulos que não tenham a ver com o problema nos seus processos criativos. Funciona, é muito importante isso. Finalmente, você vai testar suas ideias em protótipos, você vai fazer, botar a mão na massa, né? Não dá para ficar só na prancheta não. Tem que fazer, tem que tentar, tem que errar e tentar novamente, persista, vai tentando novos caminhos. Pequenos experimentos, pequenos passos que sejam rápidos, mesmo que sejam imperfeitos, eles vão te dar uma noção se você está no caminho certo. E se você não estiver no caminho certo, abandone aquele caminho e siga em frente. Um dos aprendizados aí de processos criativos, de pessoas altamente criativas, é que eles não têm apego por aquilo que eles criaram. Tá? Eles rapidamente continuam seguindo novas ideias, sem apego a ideias anteriores. Isso é muito importante. O desapego em relação à sua criação, porque se você se apega a alguma ideia, você pode estar bloqueando aí para outras possibilidades para resolver aquele problema de uma forma mais simples, surpreendente e eficaz. E aí você colhe os aprendizados e você continua em frente, ou seja, você faz a iteração, né? Você volta para o problema. Você pode até redefinir, será que aquele problema que a gente definiu lá no começo está correto? É aquele problema mesmo? Ou a gente pode definir melhor, pode lapidar melhor? Aqui a gente vai lapidando o diamante, né? Então você volta para os seus aprendizados, explora mais, talvez vá buscar outras coisas que você não tinha pensado, decanta, prototipa e faz os aprendizados. E aí você vai iterando e você vai refinando a sua linguagem, você vai aprendendo com seus erros, você vai testando, e aí o processo criativo está em movimento, está em pleno vapor. Muito bom. Na próxima aula, então, vamos falar dos últimos 2 princípios seguidos por pessoas altamente criativas.